O capítulo 17 apresenta algo muito incrível. Imagine a dedicação de Ezequiel, porque foi ele que escreveu tudo isto, foi ele. Jeremias teve um escriba que o ajudava a escrever. Ezequiel estava lá no exílio, ele mesmo foi escrevendo tudo, registrando cada detalhe. Alguém disse: Edson Bruno, você escolheu um livro muito difícil da Bíblia para fazer uma série. Mas é assim mesmo, nós precisamos nos dedicar, nos debruçar em cada parágrafo, em cada palavra, aliás, em cada capítulo e versículo. Não que a gente vai estudar Ezequiel capítulo a capítulo, não, eu já expliquei para vocês. Vamos estudar aqui pontos assim que saltam, através do Espírito Santo para a gente estudar. Capítulo 17, duas águias são apresentadas. Observe bem, duas águias e uma videira. Nós vamos focar nessas duas águias. Outra vez uma videira em destaque, tivemos aí um episódio sobre a videira que secou. A videira seca que não prestava para nada. Que triste, hein? Aqui havia uma grande possibilidade de colheita. Mas alguém resolveu se desviar do plano de Deus. Alguém resolveu não cumprir uma promessa que fez no nome de Deus. Quando fazemos promessas no nome do Senhor e não cumprimos, consequências virão. É o que vemos aqui. Duas águias apresentadas. Olha só o verso 3. Diga a eles, assim diz o soberano Senhor, uma grande águia, com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas, veio ao Líbano, apoderando-se do alto de um cedro. Arrancou o seu broto mais alto e levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Olha só, depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e as pôs em solo fértil. Elas plantou como um salgueiro junto a muita água, e elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas, mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia. Desde o lugar onde estava plantada, estendeu seus ramos para ela em busca de água. Que difícil isso, Edson Bruno. Veja só, o rei Zedequias resolve fazer um pacto com uma águia poderosa. O rei Zedequias resolve fazer um pacto no nome de Deus. Sabe com quem? Com uma águia chamada Nabucodonosor. Deus olhou do céu e disse: eu vou fazer o coração desta águia, Nabucodonosor, se voltar a favor de Zedequias. Zedequias, se cumprir o seu pacto, vai prosperar. A vinha dele vai produzir frutos, o terreno dele vai produzir muito lá em Jerusalém. Eu quero que Zedequias cumpra o seu pacto que fez no meu nome com a águia que vem da Babilônia, Nabucodonosor. Que coisa interessante. Quando a gente estava na série Jeremias, passamos um pouco por isso. Olha que coisa incrível. Agora, aqui está Ezequiel, com esta profecia tremenda, com esse alerta incrível. Muito cuidado, Zedequias, com o pacto que você vai fazer com uma águia que vem do Líbano, com uma águia incrível que é Nabucodonosor. Verdade. Porém, o rei Zedequias esquece. O esquecimento
é algo que pode ser fatal. Nós não podemos esquecer os propósitos iniciais, os propósitos que nos colocam aqui, o propósito que a gente fez com Deus, o pacto que fizemos com Deus. A gente não pode esquecer. Mas o rei Zedequias esquece. E sabe o que ele vai fazer? Ele vê uma outra águia voando. Esta águia também voava alto. Sabe quem era a outra águia? Faraó. Faraó, o rei do Egito. Pois acreditem, Zedequias vai fazer um pacto com Faraó. Zedequias ouve falar dos carros de guerra formidáveis que Faraó tinha. Zedequias ouve falar dos soldados tremendos do exército de Faraó. E Zedequias pende para o lado de Faraó, a outra águia. Mas vai dar tudo errado. Tudo errado. Olha só. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensagem ao Egito pedindo cavalos e um grande exército. Zedequias teve coragem de pedir a Faraó que viesse ao seu encontro. Mas iria dar tudo errado. Ouça só. O rei se revoltou contra ele, enviou mensagem ao Egito pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? É a pergunta. Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda escapará? Essa é a pergunta que está no verso 15 do capítulo 17. Romperá o contrato, romperá o tratado que fez e ainda escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia. Que coisa! E foi exatamente este, o final de Zedequias. Eu não sei se você lembra, se você esteve comigo na série Jeremias, mas o final de Zedequias foi triste demais. Ele foi levado para a Babilônia com seus filhos. Zedequias vê seus filhos perecerem, serem mortos. Zedequias tem seus olhos furados. Eles tiram a visão de Zedequias. Mas é tão interessante que nesse momento em que ele perde a sua visão, nesse momento em que ele passa por essa provação terrível provocada por seu deslize, ele tem oportunidade de ser regenerado. Por isso assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. O verso 20, olha a esperança chegando. Estenderei sobre ele a minha rede e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Olha só o verso 22. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem alto de um cedro e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos nos mais altos e plantarei no monte alto e imponente. Esperança começa a surgir no finalzinho desta saga. E então podemos entender que mesmo tendo seus olhos furados, perdendo a sua visão, mesmo tendo visto a tragédia com seus filhos e o resultado de sua desobediência, por ter olhado para aquela outra águia que parecia voar mais alto, mesmo tendo se deixado levar, a misericórdia de Deus alcança Zedequias. Mesmo perecendo lá no exílio, na Babilônia, mas ele foi alcançado pela misericórdia, a misericórdia de Deus. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Queremos te pedir hoje, finalizando este H11,
que possamos ter graça e força para cumprirmos os propósitos que fazemos contigo, Senhor. Queremos cumprir os propósitos que a gente faz no teu nome. Não nos deixe, Senhor, nos afastarmos dos propósitos coerentes. Senhor, nos dê sabedoria para vivermos de acordo como queres que a gente viva, sendo uma bênção, sendo um agente de transformação. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Foi muito bom estar com você hoje. Se você puder, comente aqui, mas comente com sabedoria. Curta o vídeo também, se inscreva no canal. É uma bênção. Tudo de bom para você e até amanhã.